Graças e paz, queridos. Quero compartilhar com vocês um pouquinho da história do profeta Abacuque. O profeta Abacuque viveu em um tempo em Israel de decadência espiritual. A nação se encontrava na idolatria, no pecado, na iniquidade, na injustiça. Então, Abacuque, vendo toda aquela situação, ele questiona ao Senhor: Deus, até quando Israel continuará nessa situação? Até quando Israel continuará desta forma? E então, Deus responde a Abacuque dizendo: olha, Abacuque, eu trarei uma outra nação para disciplinar a nação de Israel. E Abacuque continua questionando o Senhor: mas Deus, como assim? O Senhor trará uma nação iníqua para disciplinar a nação de Israel? E Deus responde mais uma vez a Abacuque, mas Abacuque continua questionando ao Senhor. Abacuque não entendia a maneira de Deus agir. Abacuque não estava entendendo a maneira de Deus agir. Muitas vezes, nós nos encontramos na mesma situação que Abacuque. Com o nosso coração cheio de questionamento, questionamos por que a nação brasileira se encontra como está, ou por que de tanta violência, ou por que nós nos encontramos no estado atual que estamos. Porque nós não entendemos a maneira de Deus agir. E muitas vezes realmente não vamos entender a maneira de Deus agir. Mas se nós queremos entender um pouquinho da maneira que Deus age, nós devemos orar, assim como o profeta Abacuque. Quando o coração dele estava cheio de questionamento, ele foi buscar no Senhor a resposta para a situação que ele estava vivendo. E ele continuou orando, até que ele entendeu que ele deveria confiar no Senhor, independente das circunstâncias, independente da situação. Até que ele entendeu que ele deveria confiar na maneira que Deus age, porque Deus sempre tem o melhor para nós. E quando ele entende isso, ele escreve uma célebre oração. No capítulo 3, versículo 17 em diante, ele diz: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Nós devemos fazer assim como Abacuque. Mesmo muitas vezes não entendemos o agir de Deus, mesmo muitas vezes não entendendo a situação que nós estamos vivendo ou o que nós estamos passando e por que Deus permite que passarmos por certas situações, nós devemos continuar confiando em Deus. Nós devemos continuar nos alegrando em Deus. Porque nós devemos entender uma coisa, assim como Abacuque entendeu, que independente de qualquer situação que ele passasse, seria o Senhor o Deus da salvação dele. Entenda você também que Deus é o Deus da sua salvação. Independente da circunstância que você está passando ou irá passar, Ele sempre foi e será o Deus da sua salvação. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Ele é o Deus da nossa salvação e nos alegremos no Senhor.